E hoje nós vamos contar uma história de alguém que fazia o Padre Pio chorar como criança. Você consegue imaginar aquele homem, o Padre Pio, com aquela força interior que ele tinha, com aquele porte majestoso de quem realmente fazia os demônios correrem, chorar como criança? Olá, amigos e amigas da Associação Angela Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o tema de hoje do nosso programa Padre Pio. Ela fazia o Padre Pio chorar como criança. Quem era ela? Isso foi tirado do livro Padre Pio sulla soglia del paradiso, de Saverio Gaeta. Seria Padre Pio no limiar do céu, né? Do Padre Gaeta. Não sei se é padre, perdão, Saverio Gaeta. Bom, então, vamos à história? Nossa Senhora é o atalho para chegar a Deus, disse Padre Pio a um filho espiritual. É o atalho para chegar a Deus. Nós já falamos disso num dos vídeos aqui do passado. Mas para ele, realmente representava uma segunda ou talvez até a primeira mãe. O amor que sentia manifestava-se em particular na devoção à pintura do altar-mor da antiga igreja que representa a Nossa Senhora das Graças com o menino Jesus nos braços. Vamos colocar aí a foto da igreja. Essa é a antiga igreja, tá vendo? Olha, vocês veem lá, ela é muito bonitinha, ela é pequenininha, né? Ao lado já foi construída a nova, que já não é tão nova assim, mas que já tem um outro santuário. Esse eu não gosto muito da arquitetura dele, não, para dizer só isso. A outra igreja que está do lado dessa pequenininha, muito interessante. E era aí que o Padre Pio atendia confissões e tudo mais. Dá uma olhadinha ali no altar, lá no fundo, se der para aproximar um pouco, vocês vão ver um retábulo, um quadro de Nossa Senhora das Graças. Esse quadro tem uma história impressionante que eu vou contar depois, se der tempo, tá bom? Eu vou continuar o meu texto aqui. Quando, para as habituais festas anuais, a venerada imagem era carregada em procissão, o Padre Pio não se conformava em ver o altar vazio. Dizia que a igreja lhe parecia vazia e quase sentia a sensação de ser órfão. Impressionante isso. Numa tarde de domingo de setembro de 1965, após a bênção eucarística, todos os fiéis permaneceram na igreja aguardando o retorno do quadro à igreja. Aqui é a hora de eu contar. Por quê? No mês de setembro, esse quadro sai da igreja e ele peregrina pelas várias paróquias da diocese, né? Então ele sai de manhã, volta à noite, sai de manhã e volta à noite. Toda noite tem festa. E é muito interessante isso aí. Eu estive lá no mês de setembro e vi. A volta da imagem é triunfante, é uma coisa fantástica, com banda, com autoridades, homens fardados. É uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Mas o Padre Pio tinha uma dificuldade tremenda. Por quê? Isso nós contamos num vídeo. Porque ele disse que Nossa Senhora, essa Nossa Senhora que ele via do confessionário dele, que ficava na lateral, essa Nossa Senhora indicava para ele quando ele não devia dar a absolvição para alguém. Olá lá, já pensou, minha gente? Já pensou? A gente ser julgado ali na hora por Nossa Senhora e Nossa Senhora dizendo para o Padre Pio, não, para esse não. Essa é a história dessa Nossa Senhora. Bom, então os fiéis ficaram na igreja aguardando o retorno do quadro. Bom, Padre Pio também permaneceu em seu lugar com a intenção de rezar. De repente, Dom Pierino Galeone o viu pular e se encostar na grade do coro, gritando. Então, ele se encostou na grade, naquela parte de trás da igreja, que tem uma janela para a praça. Ele, então, ele passou a olhar, ele se encostou naquela janela para poder ver a imagem chegando, porque ela vai subindo uma ladeira. É uma coisa fantástica isso aí. Então, eu achei que ele estava gritando com alguém. Tive até medo de chegar perto dele, disse o Dom Galeone. Quer dizer, ele viu o Padre Pio se encostar na grade e começar a gritar. Mas assim que olhei de perto o seu rosto, percebi que ele chorava. Chorava como uma criança que fica sozinha em casa e vê sua mãe voltando. Quem é que nunca foi criança, que de repente ficou sozinho por um segundo e ficou apavorado e começou a chorar, ou quando
o primeiro dia de aula, que a mãe deixa o filho na escola e quando ela se despede do filho, o filho cai em prantos. Quem nunca passou por isso, né? Então, todos nós, talvez, sejamos capazes de imaginar essa cena. E ele gritava alto chorando: minha mamina, minha mamina. Imagina, eu não sou capaz de imaginar a voz do Padre Pio em prantos, chorando e gritando minha mamina, né? É o filho que está desesperado em casa e a mãe dele está voltando. E vocês têm noção do grau de amor que ia, nessa atitude, o grau de amor à Nossa Senhora? Fiquei espantado ao ver o Padre Pio, que era tão grande como um pai perto de nós e, ao mesmo tempo, tão pequeno como um filho aos pés da celeste mamina. Aquela grandeza, de repente, fica desse tamanho perto da mamina. Como todo bom filho que de vez em quando deseja abraçar a mãe, o Padre Pio às vezes ia em bilocação a Lourdes. Isso nós já vimos também várias vezes, como comprovam os numerosos testemunhos dos confrades. Na verdade, Padre Pio disse ao Padre Rosário de Aliminuza que, quando jovem, também queria ir fisicamente a Lourdes. Isso era um sonho que ele tinha, né? Quando jovem. Mas depois perdeu o desejo, porque, tendo descrito a um confrade que tinha estado lá e que tinha visto num sonho, e o que tinha visto num sonho, a outra pessoa assegurou-lhe que Lourdes era exatamente como ele a descrevia. Depois de um tempo, misterioso esse sonho, vocês vão ver que é misterioso, porque a história aqui agora dá uma explicação. Depois de um tempo, o Padre Rosário lembrou ao Padre Pio do seu sonho sobre Lourdes. E o Padre Pio respondeu para ele: mas não, eu não estava dormindo, eu estava acordado. Opa, ele estava acordado. Ele sonhou acordado? Como é que é isso? Certa noite, em julho de 1968, vai vir a explicação disso, calma aí, não vai embora, né? Ele estava acordado. Certa noite, em julho de 1968, ou seja, 3 meses antes de ele ir para o céu, né? Bem velhinho já, quando se preparava para uma peregrinação a Lourdes, o padre Honorato Marcucci pediu a bênção do Padre Pio que, sem rodeios, disse-lhe: quer visitar Nossa Senhora comigo? Quer dizer, o padre Honorato é que disse: o senhor quer visitar? O Padre Pio não conseguia nem se mover quase, já estava com a saúde muito enfraquecida, né? O Padre Pio respondeu para ele: estou velho agora e não vou a lugar nenhum. Já estive lá muitas vezes. O padre Honorato, surpreso, retruca: o que o senhor está dizendo? O senhor nunca deixou o convento? Agora está me contando mentiras? O Padre Pio não mentia. E era de conhecimento geral a santidade do Padre Pio, mas o Padre Honorato quis tirar limpo. Como é que é isso? O senhor nunca saiu daqui? E qual foi a resposta do Padre Pio? Não. Você não vai a Lourdes apenas de trem ou de carro. Também pode ir por outros caminhos. Pela bilocação, por exemplo. Aliás, um autor nos conta isso. O Padre Pio foi inúmeras vezes a Lourdes por bilocação. Tal era a devoção que ele tinha a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos, dos doentes. Essa era a história que eu ia contar, que é linda, né? O Padre Pio gritando na janela: minha mamina, quer dizer, é uma coisa absolutamente maravilhoso. Chorando como criança, que a mãe volta para casa depois de ter estado um tempo fora. Guardem essa imagem, pensem nessa imagem que vocês tiveram para vocês conseguirem medir um pouquinho do amor que o Padre Pio tinha pela mamina. Bom, salve Maria, meus amigos, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria e buona giornata.